Olá, eu sou Roberto Kirisawa e hoje vou te passar os conceitos sobre o método GTD, Getting Things Done, criado por David Allen. Não sei se você já ouviu algo sobre o método GTD. O livro sobre o assunto foi publicado em português com o nome A Arte de Fazer Acontecer. Ele já vendeu milhões de exemplares e muitas pessoas utilizam este método como forma de organizar suas vidas. Vou deixar o link dele na descrição para você. A grande sacada é que o GTD consegue organizar as tarefas e projetos de tal forma que sempre se sabe o que fazer para que elas continuem andando. Sabendo utilizar o processo, consegue-se estabelecer as prioridades, gerando assim grandes resultados. Basicamente, o sistema baseado no método GTD faz com que todas as demandas que aparecem em sua vida sejam capturadas em um sistema único e confiável. Dessa forma, quanto mais demandas forem inseridas no sistema, menos sua mente terá que se preocupar em lembrar sobre estas tarefas. Assim, ela fica livre para focar no que ela realmente é boa, que é criar, imaginar, gerar conexões, estabelecer soluções. Nossa mente, apesar de ser uma excelente ferramenta criativa, é péssima como repositório de dados. Ela não foi criada para ter que ficar armazenando informações. Isso a sobrecarrega e acaba te deixando estressado sem conseguir focar no que precisa. Além disso, tarefas a serem feitas ou que estão incompletas acabam causando uma demanda mental desnecessária, também uma dificuldade em prestar atenção em um determinado assunto, pois fica sempre se lembrando que existem outras coisas que também precisam da sua atenção. Mas o oposto também é verdade. Quando uma tarefa é completada, sentimos um grande alívio em não ter mais que ficar nos preocupando com aquele assunto. Me lembro que vi uma pesquisa em que percebeu-se que os garçons sempre se lembravam dos detalhes dos pedidos das mesas que ainda não tinham fechado a conta. Mas assim que as contas eram fechadas, aquelas informações eram automaticamente deletadas da memória. Isso tem muito a ver com esse processo cognitivo que temos por natureza. Enquanto uma tarefa não está finalizada, ela fica ocupando nossa mente até que ela seja finalmente terminada. O método GTD foi dividido em 5 etapas. São elas: coletar, processar, organizar, revisar e fazer. A etapa 1 do método GTD é coletar, ou seja, todas as demandas que aparecem em nossas vidas devem ser devidamente coletadas em uma caixa de entrada logo que aparecem. Não se deve esperar o momento mais propício para realizar a coleta ou deixar para depois. Portanto, faça a coleta na hora em que a demanda aparece. A caixa de entrada pode ser um meio físico ou digital. Eu acho interessante termos as duas opções. Para a caixa de entrada digital, utilize um aplicativo que possa ser utilizado de forma sincronizada em diversas plataformas, que dê para ser utilizado no computador, no smartphone, no tablet e assim por diante. Este aplicativo servirá para capturar as demandas em forma de ideias e tarefas em todo e qualquer lugar que você estiver. Agora, para a caixa de entrada física, utilize um daqueles escaninhos de mesa para colocar boletos que chegarem por correio, avisos que receberem papel impresso e qualquer outro documento que precise que seja tomada uma decisão. Eu aconselho escanear e jogar fora os originais dos documentos que for possível. Isso evitará ocupar espaço físico, irá gerar menos bagunça e ainda você poderá anexar o documento escaneado numa tarefa em sua caixa de entrada digital. Existem inúmeros aplicativos que podem ser utilizados como caixa de entrada para o GTD.
Se você quiser que eu faça uma pesquisa e poste novos conteúdos sobre este assunto, especificamente falando de aplicativos que funcionam como caixa de entrada para o método GTD, coloque aí nos comentários que eu vou considerar para fazer esses conteúdos. Existe a possibilidade de se ter várias caixas de entrada, tanto digitais como físicas, mas eu desaconselho totalmente este tipo de prática. Afinal de contas, estamos querendo simplificar nossas vidas e não complicar ainda mais. Quanto mais caixas de entrada você tiver, mais complexo será para administrar e revisar todas elas. A coleta das demandas nas caixas de entrada é onde tudo começa. Logo, é necessário muita disciplina com essa ação. Se lembrou que tem que comprar algo? Anote na mesma hora em sua caixa de entrada. Caso precise fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto para completar um relatório, insira esta nova demanda imediatamente na sua caixa de entrada. Faça isso até que este ato se torne automático. Com o tempo, irá fazer sem perceber. As coisas começarão a andar naturalmente. Na etapa 2 do método GTD, é hora de processar todos os itens que foram inseridos na caixa de entrada. Entende-se como processar, dar o devido encaminhamento. Para entender qual é o melhor encaminhamento a se dar para cada item, faça as seguintes perguntas para si mesmo. Tenho que fazer algo para que este item seja atendido? Se sim, o que tenho que fazer? Qual é a próxima ação a ser feita para que o item esteja sendo encaminhado rumo a ser completado? Caso você perceba que não é necessário fazer nada com o item, pode-se dar 3 destinos para ele. Colocar numa pasta do seu gerenciador de tarefas chamada Um Dia Talvez, para que seja resgatado no momento propício da execução. Colocar numa pasta chamada Referência, quando for o caso de ser apenas um material de possível consulta, ou enviar para a lixeira se o item não se encaixar em nenhuma das alternativas anteriores. Mas se perceber que é necessário uma próxima ação para que o item caminhe rumo à sua execução, você pode encaminhar o item para a pasta de tarefas, caso apenas uma única ação já finalize essa demanda, ou mudar para a pasta Projetos, quando perceber que terá que realizar diversas atividades para conseguir atender essa demanda. Quando uma demanda vira um projeto, sempre coloque qual será a próxima ação necessária a ser efetuada para que o projeto continue andando. Assim, evita-se a procrastinação em ver um projeto complexo na lista e não saber exatamente o que fazer para dar o próximo passo a fim de mantê-lo no rumo de sua finalização. Da mesma forma, assim que conseguir realizar uma atividade de um projeto, é necessário já deixar o próximo engatilhado para ser efetuado assim que tiver um tempo. Uma dica importante é fazer imediatamente quando uma demanda gastar menos de 2 minutos para sua realização, sendo que sua realização irá gastar menos tempo do que a administração no sistema. Fora que ao realizar imediatamente estas pequenas demandas que aparecem no dia a dia, também gera uma boa sensação de que você está sendo produtivo. Temos que lembrar que existem tarefas que necessitam ser delegadas. Nesse caso, delegue e mova a tarefa para uma pasta chamada Em Espera. Não se esqueça de colocar as informações para lembrar de para quem você delegou e qual foi o prazo que foi dado. Existem também tarefas que serão executadas por você mesmo. E quando elas tiverem data certa para serem executadas, é necessário colocá-las no seu gerenciador de tal forma que ela te avise quando chegar o dia e hora para a execução. Por exemplo, ir à consulta do dentista. Nunca esqueça de deixar elencadas
o máximo de tarefas que consiga visualizar dentro de cada projeto. Assim, sempre saberá o que fazer nas horas em que tiver um tempo livre. Na etapa 3 do método GTD, é necessário organizar as tarefas por contexto, para saber sempre o que fazer em qualquer situação que esteja. Estes contextos servem como filtros para as ações. Nos gerenciadores de tarefas em geral, existe a possibilidade de colocar tags, que são os marcadores de contexto. Utilize os seguintes marcadores de contexto. Lugar, para saber o que fazer quando estiver com a possibilidade de realizar ligações, ou estiver enviando e-mails, ou estiver no escritório, na rua e assim por diante. Tempo, para saber se tal tarefa irá ocupar pouco ou muito tempo. Assim, poderá puxar rapidamente qual tarefa fazer quando ainda tem 15 minutos no escritório antes de sair para o almoço e situações parecidas como essa. Energia, para poder filtrar tarefas que exigem mais ou menos energia, seja física ou mental. Prioridade, para poder filtrar quais as tarefas que precisam de uma ação mais imediatamente ou não. Dessa forma, você sempre saberá o que fazer, independente de quanto tempo tenha ou em qual local esteja. Na etapa 4 do método GTD, é necessário revisar as listas para manter o sistema confiável. É aconselhável fazer esta revisão semanalmente, apesar de que a coleta é feita diariamente. A única maneira de não se perder e ficar estressado tendo que lembrar de tudo o que é necessário fazer é poder confiar que o sistema que se está utilizando funciona. Finalmente, na etapa 5 do método GTD, chegou a hora de botar a mão na massa e fazer acontecer. A teoria é muito bonita, mas sem colocar em prática, nenhum benefício citado aqui será conquistado. Portanto, aproveite este momento e monte e organize o seu sistema para que possa coletar todas as demandas e dar o devido encaminhamento. Desta forma, evitando a perda de foco e produtividade pela falta do processo correto e necessário. Caso você tenha interesse em ser mais produtivo, lidar melhor com dinheiro e focar no seu autodesenvolvimento utilizando os conceitos do minimalismo em conjunto com técnicas cientificamente comprovadas, clique no primeiro link da descrição e saiba mais sobre o programa Quando Menos é Mais. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!